Pregação, o poder transformador do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus para toda a humanidade. Não é apenas um livro, nem apenas uma história, mas a revelação do amor eterno de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Ao olharmos para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, percebemos que cada um deles apresenta Jesus de uma maneira única. Mas todos anunciam a mesma verdade: Ele é o Filho de Deus, enviado para salvar, libertar e dar vida em abundância. O Evangelho não é simplesmente uma mensagem antiga. É atual, vivo e eficaz. A carta aos Hebreus nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4, versículo 12. Isso significa que, quando lemos ou ouvimos o Evangelho, o próprio Deus fala conosco, toca o nosso coração e nos chama para um novo caminho. O Evangelho como boa nova de salvação. Quando falamos em Evangelho, falamos em boa notícia. Em um mundo marcado por más notícias, guerras, divisões, doenças e incertezas, ouvir que Deus enviou o seu Filho para nos resgatar é a maior esperança que podemos ter. O apóstolo João resume essa verdade em uma frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. O Evangelho nos mostra que não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Existe um Deus que se importa conosco, que conhece nossas dores, nossas lutas e que desceu até nós para nos oferecer perdão, cura e vida eterna. Essa é a essência da boa notícia. Não precisamos viver presos ao pecado, à culpa ou à condenação, porque em Cristo há reconciliação com Deus, o chamado ao arrependimento. Mas o Evangelho não é apenas consolo. Ele também é chamado à transformação. Quando Jesus iniciou seu ministério, as primeiras palavras de sua pregação foram: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, versículo 17. Isso significa que receber o Evangelho implica mudar de vida, deixar o pecado, abandonar aquilo que nos afasta de Deus e seguir um novo caminho de santidade. O arrependimento não é tristeza passageira, mas uma mudança profunda de mente e coração. É reconhecer que sem Deus não conseguimos viver de maneira plena e que precisamos da graça dele para sermos restaurados. É por isso que o Evangelho é tão poderoso. Ele não apenas anuncia o perdão, mas também nos dá força para viver de forma nova, guiados pelo Espírito Santo. O Evangelho do amor. O coração do Evangelho é o amor. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Ele acolheu os pecadores, curou os enfermos, libertou os oprimidos e estendeu a mão aos marginalizados. Sua vida foi um testemunho do amor incondicional de Deus. Quando olhamos para a cruz, vemos a expressão máxima desse amor. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Ele tomou sobre si nossos pecados, nossas dores e nossas enfermidades, para que tivéssemos vida em abundância. A cruz, que parecia ser derrota, tornou-se símbolo da vitória do amor de Deus sobre o pecado e a morte. O Evangelho é vida nova. O Evangelho não é apenas uma mensagem para escutar, é vida para viver. Quem recebe o Evangelho é chamado a nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. João 3, versículo 7. Esse novo nascimento não é físico, mas espiritual. É o Espírito Santo agindo em nós, transformando nosso coração, renovando nossa mente e nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Isso significa que o Evangelho tem poder para apagar o nosso passado de erros e nos dar um futuro cheio de esperança. Ele muda nossa forma de pensar, falar e agir. Nos dá um novo propósito: viver para a glória de Deus. O Evangelho do Reino. Outro aspecto fundamental do Evangelho
é que ele anuncia o reino de Deus. Jesus pregava dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, versículo 15. O reino de Deus não é apenas um lugar futuro, mas uma realidade presente. É o governo de Deus que se manifesta na vida daqueles que se rendem a Cristo. Viver o Evangelho é viver como cidadão desse reino, praticando a justiça, a misericórdia e o amor. É ser luz no meio das trevas e sal da terra, como Jesus nos ensinou em Mateus 5. É ser um testemunho vivo da presença de Deus no mundo, levando esperança e transformação para as pessoas ao nosso redor. O Evangelho que envia. Quem recebe o Evangelho é chamado a compartilhá-lo. Antes de subir aos céus, Jesus deu a grande comissão aos seus discípulos e de por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Isso significa que o Evangelho não é para ser guardado, mas para ser anunciado. Todo cristão é um missionário. Não é preciso estar em outro país para anunciar o Evangelho. Podemos começar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com nossos amigos e vizinhos. O mundo precisa ouvir essa boa notícia. E nós somos os mensageiros escolhidos por Deus. O Evangelho e a vida eterna. O Evangelho não fala apenas do presente, mas também do futuro. Ele nos garante que esta vida não é o fim. Jesus prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14, versículo 2. A vida eterna é a esperança de todo aquele que crê em Cristo. Não importa quão difíceis sejam as lutas desta vida, existe uma promessa de glória futura, onde não haverá dor, choro nem morte. O Evangelho nos dá certeza de que estaremos para sempre com o Senhor. Conclusão: o Evangelho é o maior tesouro que Deus nos deu. Ele revela o amor do Pai, nos chama ao arrependimento, nos transforma em novas criaturas, nos faz cidadãos do reino e nos envia para anunciar essa boa notícia ao mundo. Receber o Evangelho é receber o próprio Jesus. É abrir o coração para que ele reine em nossa vida. É deixar que sua luz ilumine nossas trevas e que seu amor cure nossas feridas. Hoje, Deus está chamando você a viver plenamente o Evangelho. Não como uma religião morta, mas como uma experiência viva e diária com Cristo. Entregue seu coração a Ele, e você verá a transformação que só o evangelizar. Que essa palavra traga esperança, fé e vida nova ao seu coração. Amém.